Olá! Tirando aqui do silencioso. Começando mais uma live. Olá, sejam bem-vindos todos. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que estava no silencioso, agora eu tô sem saber. Tá me ouvindo bem, nega? Ei, neguinha, tô ouvindo É, super bem, super a bem. Ei, Marcela, ei, Elaine, tá Elaine, boa? ei, Rebeca, ei, Fernanda, seja bem-vinda. Engraçado, você sabe que eu não consigo acompanhar igual você acompanha no meu. É, É, o os meu nomezinhos? as mensagens que as meninas mandam, Ah. pra mim ele vai chegando depois. Vai ver que é porque eu que puxo, né? Eu Depois a acho que gente pode fala ser. isso. Depois a gente vê como é que vai organizando. Que eu e a Milene, a gente tá agora, né? A gente fazendo as nossas lives, já tem. Na verdade, já tem um tempo, né, Preta? Que a gente Já, tá mas já fazendo tinha live. quem ajudava a gente, né? Agora na Ah, é quarentena verdade. É. é que a gente tá começando. Essa parte, assim, tecnológica, eu e a Milene, a gente está nos adaptando, né? Como todos nós nessa época estamos Sim, passando por um momento de reinvenção e de adaptação. Eu e Milene, de uma certa maneira, também, porque é verdade, antes das lives, a Ana sempre ajudava a gente. Então, de vez em quando, a gente ainda passa uns apertinhos aqui. hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre angústia, né? Que eu acho que é um tema, um sentimento que está muito presente em todos nós neste momento. Né? Então a gente tem percebido olhando, né, para aquilo que tem se apresentado nestes tempos e vendo quais são os melhores temas, o que é melhor a gente ir falando um pouquinho aqui, né? É o que vai ser mais útil, né? É, Porque a minha percepção e da Milene, né, a nossa percepção é que às vezes a gente vai sendo tomada por uma série de sentimentos e emoções e às vezes vem tudo junto e misturado, né? Então nós estamos atentas mesmo para ver de que forma a gente pode seguir aí conectadas, sempre conectadas com vocês, buscando ser útil, né? Trazendo a nossa maneira de ver, que tem sempre muito a ver com a sistêmica, sempre muito a ver com a lei do amor de Bert Hellinger, né? E olhando para aquilo que soma, olhando com qual postura a gente pode seguir adiante com tudo isso que a vida nos trouxe, né? Eu brinco assim, eu falo que a vida virou para todos nós e virou de repente, né? Sem aviso prévio. Então, a gente, é. a vida trouxe isso, né? Então a gente segue com a que a vida trouxe, né? Eu só Tentando. tô caçando negócio aqui no computador, gente. Nessas horas o computador resolve travar, não é assim? Nessas horas não é o que resolve travar? Pode ir falando aí, neguinha, que eu E só é, vou caçando aqui. não é isso, né? E aí a gente vai seguindo, né? Pensando de que maneira a gente pode ser útil a vocês. E a gente sempre tem tido muito um cuidado, eu e Milene, de buscarmos maneiras práticas, formas realmente que possam ser implementadas na nossa vida, no aqui e agora, no nosso dia a dia, e que a gente acredita que com o efeito dessas novas posturas, dessa nova maneira, né, de o que fazer e como seguir com tudo isso que a vida nos trouxe, que a gente possa seguir mais inteiras, mais conectadas, com mais foco e seguir adiante, né, gente? Seguir adiante com aquilo que a vida trouxe, né? Então essa é a ideia da gente. Ei, Mari, seja bem-vinda. Elaine, vocês têm nos ajudado muito. Que bom, Elaine, que a gente possa realmente ser útil, né? Essa que é a nossa intenção aqui. Ô, gente, então vamos começar, neguinha, né? O Sim, pessoal vamos, está entrando. Ei, quem estava Nina, seja entrando. bem-vinda. Toda segunda, quarta e sexta a gente está fazendo live. Nessa quarta vai ser o poder da adaptação. Na próxima quarta, né? O Smith é ótimo. Hã? A Nina, oi, Smith. Duas Miss. O meu não tá Beijo. aparecendo aqui, daqui a pouco ele resolve trabalhar.
E a quarta-feira a gente vai falar sobre o poder da adaptação, sempre com esse foco. Ei, Mari, seja bem-vinda. Muito bem-vinda a todas, gente. Com esse enfoque da abordagem sistêmica e das leis do amor de Bertrelli. Lógico, gente, que tem outras teorias envolvidas, né? Mas a nossa base é essa. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre angústia. Angústia nesses tempos. O que a Mirelle a gente vem observando e conversando muito é que tudo isso que a gente está fazendo de live, gente, sempre existiu. Nunca deixou, e Valéria, de existir. Mas que agora, a gente dentro de casa, no confiamento, né? Eu brinquei no confinamento, não, é no confiamento, a gente tem possibilidade de estar mais presente com a gente. E a melhor maneira da gente sair disso tudo, de estar bem dentro de casa, de estar bem lá fora, de pós-pandemia, pós-pandemia, então é pré-pandemia, pandemia, É pós-pandemia. pré, durante, pós e pós, né? A gente estando bem com a gente. Então, esse é um grande momento, uma grande oportunidade, possibilidade da gente olhar para as nossas sombras e fazer luz nessas sombras. Isso não quer dizer que a gente vai sair 100%. Ei, Rose, seja bem-vinda. Que a gente, Elidiane, a gente vai sair 100% resolvida. Nossa, que legal, resolvi tudo no meu confinamento. Que Deus queira que não, viu, gente? Porque eu falo que depois que resolve tudo é em outro plano, né? Porque a gente já virou luz, virou sol, iluminou. Sim, E esse negócio de virar luz, eu sempre falo, esse negócio é com a CEMIG, tá? A melhor forma da gente fazer pontos de luz, de iluminar, é a gente lapidar, nos lapidar e podermos ser e sermos. E quando a gente é, fatalmente a gente tem, tá? Então a e é gente resolveu interessante falar. isso. Só um momento, Neguei. É interessante isso que a Milene está falando. Outro dia, em uma live, a gente estava conversando exatamente isso. Acho que da próxima vez eu vou tomar café também, viu? Gente, então a É delícia, que eu café? gosto demais no café. É Ô, café. gente, é isso. Mas, enfim, para não perder o rumo. Eu acho realmente, são tempos desafiadores, são tempos que, como eu estava falando anteriormente, traz uma Oi, imensidão de Carol. sentimentos e emoções todos juntos e misturados. Mas junto com isso, gente, como a Milene colocou o negócio hoje, são sentimentos, são esses desafios, as coisas que nos afligem, normalmente elas fazem parte da nossa história de vida. Então, a gente tem falado tanto aqui, né, assim, de a diferença de como eu olho para as coisas, né, de como eu sigo, o olhar que vai somar e o olhar que vai, às vezes, dificultar o nosso caminhar. Então, é desafiador? Mas junto com o desafio vem a possibilidade de nós lapidarmos, né, aquilo que a gente traz internamente como desafio, que são as nossas sombras. A gente pode falar isso de várias maneiras diferentes, né? E hoje, então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre angústia. Angústia vem do latim, angustare. Angustare são todas as emoções juntas. Então, aí a gente pode ter tristeza, a gente pode ter raiva, a gente pode ter ira, a gente pode Ansiedade. ansiedade, pode ter medo, pode ter pavor, tudo junto e misturado dentro da gente. Antes da gente continuar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu sempre esqueço, gente, depois que eu começo a falar que eu lembro, vocês podem fazer, vai perguntando aqui pra gente que a gente vai respondendo a vocês, tá? E se vocês estiverem gostando desse negócio aí, bate esse dedinho, segura esse dedinho no coração aí, porque a gente adora esse coraçãozinho. Ei, Fátima, que saudade de você! É a Seja Fátima? bem-vinda, Fátima Palmeira. Beijão. Menina, quanto tempo! Então, a angústia vem do latim angustare. Todas as emoções juntas dentro da gente. Normalmente, isso não quer dizer que é sempre. Essa angústia, ela está no peito da gente, no meio do peito da gente. Mas isso não quer dizer que somos todos assim, tá? A palavra angústia também, ela significa aperto, sufocação, estreitamento. Eu adorei essa palavra estreitamento, sabe? Por quê? Porque tem muito a ver com que a gente vai falar um pouquinho da visão
sistêmica em relação a isso. Sim, sim. E é interessante que você vai falando, né, Neg? Eu acho que junto com isso tudo vem uma sensação também, uma sensação de inquietude interior, e às vezes essa sensação de peso, né? Eu falo que às vezes o coração aperta, né? O peito aperta, fica difícil para a gente respirar. Eu não sei como é que é isso para vocês, né, gente? Como que vocês sentem essa angústia aí dentro de vocês? Como que isso, né? Como que isso se manifesta dentro de cada um de vocês, né? Conta pra gente, como é Conta que pra gente um manifesta dentro de pouco. vocês? E conta pra gente também, em uma palavra, que angústia que vocês estão tendo nestes tempos aí de confinamento e pandemia. E Mirella está falando uma coisa que é muito importante, a gente sempre trabalha aquilo que é da psicologia com aquilo que é fisiológico, né? E ela falou que realmente a angústia tem um aperto no coração, a gente sente esse aperto, porque existe uma vasoconstrição. Como existe uma vasoconstrição, a gente está mais tensa, aquela corrente sanguínea, ela passa com mais dificuldade, né? Então a gente sente esse aperto mesmo, ele é real. Ele é Não real. sei, o ar não vem, né? Fica preso. Então a gente tem essa sensação real. E Fabiana, isso é muito importante da gente ficar atenta a isso. E hoje em dia, gente, uma das formas que a gente está percebendo que essa angústia está vindo, a forma que a angústia está mais aparecendo nesses tempos é através da ansiedade, tá? O que a gente tem? Coloca aí pra gente que sentimento que vocês têm tido mais, insegurança e ansiedade. Isso mesmo, Isso. Nina. Eu ia falar isso agora, porque a nossa Tá, percepção é exatamente isso, que a angústia ela tem vindo mais com ansiedade. Isso mesmo. Fernando, eu ia falar isso agora. E a ansiedade, ela diz do medo. do medo, das Do nossas medo inseguranças, das nossas inseguranças. E isso é para adiante. Não aqui, não agora, para adiante, mas é mais para o futuro. Que a gente fica com insegurança, com incerteza de naquilo como que as pode, coisas vão ser. como as coisas vão ser, como as coisas vão caminhar, para onde que elas vão. E isso vai causando essa ansiedade maluca dentro da gente, essa insegurança enorme, eu falo que é pequenininha do tamanho do Himalaia, dentro da gente, e vai fazendo com que a gente fique perdido nas nossas ações. Agitação, insônia, isso mesmo, É Mari. isso mesmo. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que a gente pode trabalhar essa angústia, essa ansiedade e esses medos? Eu acho que uma das formas que a gente pode trabalhar é novamente a gente indo lá na nossa raiz, sabe? Na nossa arvorezinha. Nós vamos sempre repetir isso em todas as lives. Eu acho que sim. Isso, Sim, é a voltou base, o né? pânico do medo. Isso mesmo. Ei, É isso Cássio, mesmo. seja bem-vindo. A nossa arvorezinha. Como a gente. Aqui a tela tá colorida, tá, gente? Como estamos em tempos nublados de angústia, eu vou pôr pretinha dentro da gente, né? Então, aqui ó, a gente tem umas raízes que são os nossos pais, o solo, que são os nossos ancestrais, avós, tios, e aqui somos nós, a árvore, né? Nós somos frutos e sementes desse movimento. E, gente, é tão lindo da gente pensar no Brasil. O Brasil tem todos os tipos de ancestrais, né? A gente tem francês, tem português, tem negro, tem índio, tem polonês, tem isso tudo aqui contido na gente. Né? Por que, que eu estou indo lá atrás? Vocês vão entender. Porque a história vem lá de trás e esses sentimentos também, tá? Então, a gente está lá atrás, tem estudos isso aqui. Se vocês forem na Alemanha, vocês vão ver que é tudo branquinho, tudo de um jeitinho. Nos Tem um Estados Unidos, estereótipo, né, mais marcado, né? mais marcado. Nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, nós temos todos os tipos aqui. E uma das coisas que a gente conseguiu perceber, vocês conseguem perceber que tudo quanto é tipo de epidemia, né, mais intensa, começa lá no alto, historicamente, tá? E vem descendo aqui pra gente, né? E nessa pandemia, isso aqui chegou bem depois e com grandes possibilidades de a gente fazer muitos movimentos proativos pra gente, né? Ela não consegue, é interessante que a pandemia ela não está pegando o ápice dela, né? Então a gente consegue ver que através dessa história que vem lá de trás, a gente pode pegar a força lá.
Quando teve a gripe espanhola, a gente tem muitos recursos dentro da história para ver o que foi feito lá, o que surgiu o efeito. Tanto que lá eles falam sobre lavar as mãos. E aqui, hoje em dia, a gente faz a mesma coisa. Uma coisa tão simples lá de trás. Outro dia eu estava conversando com um grande empresário e ele falou que existe dentro da lei, uma lei de 1919, que protege os empresários. E eu falei com ele, olha, você sabia que foi depois da pandemia? Que a gripe Da gripe espanhola. espanhola. Ele falou, não, Milene, falei, foi. A gripe espanhola foi em 1918. Então, em 1919, foi criada uma lei para proteger. E isso é o quê? Os nossos ancestrais nos protegendo. Por que a gente está falando tanto de ancestral? Porque quando a gente pode tomar essa raiz, essa força daqueles que foram, como é que é tomar essa raiz? A gente fala muito sobre isso. Gente, é pegar os valores, pegar historicamente o que eles fizeram, quais recursos Os eles recursos que tiveram. eles, tanto os recursos que eles tiveram, como, né, como os que eles deram conta de utilizar em coerência com a história vivida naquele momento, né? Sim, sim. E aí eu fico pensando assim, lá atrás, é lindo, né, Fernanda? E lá atrás, eles tiveram muito medo e não desistiram. Ô, gente, eu lembro de um caso do papai. O papai, olha que não tem muito tempo, né? O papai tinha 75 quando faleceu. Então, tem 5, né, nega, que ele faleceu. Então, tem pouco tempo isso. O Vai papai, fazer. papai vai fazer 5 anos. O papai, ele teve uma época que ele frequentava o Trigueirinho. E lá naquela época, o Trigueirinho falou que o mundo ia acabar na água e na escuridão. Então, o papai, naquela época, ele juntou um tanto de papel craft. Você lembra disso, nega? Um tanto de papel craft, um tanto de vela. Gente, vela de 7 dias, tá? Aquelas versões. De 7 dias. E lá em casa tinha aqueles armário grandão de maleiro, um tanto de vela de 7 dias, um tanto de papel craft, durex, dessa grossura, assim, ó, lotado. E a gente ia no Carrefour, lá de Contagem, no Ceasa, nessas coisas, fazia assim, compra para estoque. E aí eu fiquei pensando, quanto medo, quanta angústia. E nessa época ele vigiava a gente, se saía, se Quanta voltava, que horas se incerteza, né? voltava. Quanta incerteza. E mesmo assim, eles não desistiram da gente. Mesmo assim, com tudo junto, com tudo sentindo, ao mesmo tempo, medo, incerteza, insegurança. Gente, mesma coisa que a gente está sentindo agora, não tem diferença, não. Não. Eles, né? Então, foi a maneira que o papai e a mamãe encontraram de fazer o que eles podiam a favor da vida, a favor da família, para onde eles estavam olhando quando eles seguiam, eu imagino, em vários momentos do dia, conectados. Gente, na época, né, acho que a Maurílio não tinha nascido, nega, né? Não, Então tinha éramos só não. 3, né? Hoje somos 4. Mas na época o Lio não tinha. Então eu fico imaginando um casal, 3 filhos, né? Passando por tudo isso, com todas essas inseguranças, mas eles foram adiante utilizando os recursos para a família. Agora, detalhe, para onde eles olhavam quando eles faziam este movimento junto com o que estava sentindo? Para a vida. Isso, aí que é a grande sacada da angústia. A angústia, ela é um movimento que ela fica paralisada aqui dentro. E a gente fica olhando só para aquele problema, só para aquilo que está acontecendo. Nossa, tem a pandemia, nossa, eu não vou conseguir pagar, nossa senhora, como é que vai ser? Ave Maria, o que aconteceu? O que vai ser? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Meu filho não vai estudar, vai perder o ano. Nossa, gente, o mundo está nisso. Ou a gente fica nesse olhar e vamos criando mais medo, mais ansiedade. Eu brinco que a gente vai dando comida para isso. A gente vai dando comidinha para isso, né? Vai alimentando, jogando aqueles negocinhos lá para quando a gente vai pescar, né? Que eu não sei o nome. Aí a gente vai dando isca para isso. E isso vai o quê? Tomando a gente. Fernanda,
A Fernanda, ela Ô, Mi, vende... Ah, eu preciso de uma ajuda sua hoje. Realmente não sei o que está acontecendo com o meu. Eu não consigo acompanhar nenhuma pergunta. O meu eu vou falando travou. com Você você, faz a não tem gentileza de me problema não, passando, porque eu gosto tanto de ver o que as meninas estão falando e hoje eu não tá? sei por que eu não estou conseguindo seguir, tá? Você Tem me problema mantém. não, mantenho. Aí, Nai, Deise. A Fernanda, ela trabalha com biquíni. E aí, então, por exemplo, nessa pandemia, às vezes a Fernanda, tô inventando, viu, Fernanda? Tá com problema de vender biquíni, não sei o que, não sei o que. Porque as lojas estão fechadas, não sei o que, ela não tem Instagram, não sei, viu, gente? Tô inventando aqui mesmo. É só porque eu vi o nomezinho dela, lembrei que é roupa. E pode ser qualquer pessoa que trabalhe com roupa. Então você fala, nossa, eu não posso vender, eu não posso vender, eu não posso vender, eu não posso vender. Gente, o supermercado tá aberto. Farmácia tá aberta. Será que vocês não têm nenhum amigo aí no supermercado, na farmácia, para o seu colega? Será que eu posso pôr uns biquíni aqui para vender? Então, são possibilidades que a gente vai abrindo. Abrindo possibilidades até de negociar, sabe? De falar, olha, e negociar é a gente sem vender nada. Aí, ó, Fernando, É. pode pôr no supermercado. É, a gente tá brincando, mas é verdade. Eu tô rindo aqui, mas é sério. Existem possibilidades, tá? Então a gente pode fazer movimentos em relação a isso. E mesmo se a gente está sem vender nada, o que a gente pode fazer para ampliar, para tirar essa angústia? Nós estamos falando de coisas práticas, tá? A primeira coisa, gente, é pegar força nos nossos pais, nos nossos ancestrais, sabe? Eles passaram por isso com tão menos. Nós também podemos passar desde que a gente amplie essa visão. Queria Podemos mostrar para fazer. você, só um negócio. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir aqui. Quando, eu não lembro mais há quantos anos atrás, a mamãe nos deu de presente, foi na época no Dia das Mães, uma foto com as nossas, com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha tataravó. Então, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, a força que os nossos antepassados têm. E que quando a gente abre o nosso peito de verdade para receber aquilo que eles têm, em concordância com a história deles, com aquilo que eles puderam nos dar, gente, é quase como se a gente estivesse recarregando, botasse o nosso carregador para recarregar e a gente realmente recarrega as baterias. Eu costumo falar que sempre que eu me conecto com quem veio antes de mim, eu sinto que eu vou encaixando. A minha sensação, eu não sei a sensação de vocês, tá? A minha sensação é como se eu estivesse encaixando, como se eu estivesse ganhando força, Ei, Cacá! foco e discernimento para seguir. Eu queria mostrar para vocês essa foto, que eu acho ela linda demais. Tá? Não sei se está dando para ver. Tá vendo? Da Então, esquerda aqui, para a direita, não, da direita para a esquerda, a nossa tataravó, no meio a nossa bisavó, no cantinho esquerdo a nossa avó, a Mirelle, a mamãe e a Carol no meiozinho. Então aqui Carol, minha tem filha. 6 gerações. 6 gerações. E olhar para isso, gente, nos acalenta, saber que ninguém desistiu, que a pessoa caminhou. Agora, a Mirelle falou uma coisa muito bacana que eu queria trazer para vocês. A angústia, então, ela é a polarização de todos os sentimentos e a gente vai aumentando isso. Então, eu queria muito que vocês pensassem que é importante a gente também saber que sentimento que está pegando ali naquele momento. É como se a gente fosse dando nome aos bois. Então, por exemplo, hoje eu tô mais triste, mas chegou de noite eu tô com raiva, mas quem predominou foi a tristeza. É importante que a gente saiba qual que é, dando nome aos bois, para que a gente saiba lidar com esse sentimento e o que fazer com esse sentimento. Obrigada, gente. E aí, o que a Mirelle falou? Que a gente trabalhar com a concordância. A gente fala isso muito, que é concordar com o que temos, concordar com o que veio, concordar com essa situação. E a gente tem ampliado mais esse conceito. Que quando a gente concorda, a gente diz sim. Sim à pandemia, sim estamos em confiamento, né? Sim, estamos sem Com dinheirinho, dificuldades, com dificuldades dificuldade. financeiras, dificuldade de relacionamento. Gente, dificuldade financeira todo mundo vai ter. O pessoal fala, as grandes empresas aí não vão ter, não vão porque tem fornecedor, tem pagamento, tem funcionário. Em um determinado momento
Vai ter dificuldade também, menor ou maior grau, mas vai ter. Mas quando a gente concorda, quando a gente diz sim, a gente desenvolve dentro da gente a possibilidade de olhar para aquela realidade tal como ela é, e aí a gente desenvolve a possibilidade de adaptação. Esse é o maior. Eu acho que o nosso caminho neste momento é nos adaptar. Ô, nega. Ao que Não, temos. pode termina aí, depois eu vou. Nos adaptar ao que temos neste momento, no aqui e no agora. E quando a gente consegue adaptar, a gente faz maravilhas. Tem uma história de um corredor que ele fez a corrida do Saara e ele se perdeu, foi em 1994, esqueci o nome dele. E ele se perdeu no Saara. E aí ele ficou 10 dias perdidos. Para ele sobreviver, ele chegou a pensar em desistir da vida. E aí, para ele sobreviver, ele chupou sangue de morcego, comeu cobra e foi olhando o rastro para ver onde que podia chegar a algum lugar. E ele adaptou-se ao deserto. E com isso ele sobreviveu. Ele fez mais 4 corridas no deserto depois. Sabe? Eu acho Não, eu acho essa história bem bacana. E a Milene vai falando sobre essa história, a gente vai lembrando um pouco do conceito de resiliência, né, Preta? Sim, Do sim. conceito de resiliência. Resiliência da física. Né? O conceito de resiliência, eu até anotei para eu falar certinho da física, que o outro eu já sei, mas o da física Então, certinho, às lê aí vezes eu pra não sei. gente, né? Então, aqui, ó, resiliência, conceito da física. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E no sentido figurado, né, que é o que a gente tanto usa e adapta quando a gente vai falar dos relacionamentos, de superação, é exatamente a capacidade do ser humano de se adaptar às mudanças. Né? Que é isso que a Milene está falando. Gente, isso faz muita diferença na vida da gente. Isso lembra aquela história, nega, do bambu? Isso, como que é a história, nega? Oh, gente, depois eu respondo para vocês, estou esquecendo não, viu? Se vocês estão gostando aí, bota o dedinho nesse coração pra depois gente. você me fala que está perguntando que eu não estou vendo nada. A história é o seguinte. A história é o seguinte. Estava lá na floresta e aí teve uma previsão que vinha uma tempestade gigantesca, daquelas com raio, trovão e tudo que tinha direito. Aí as árvores se reuniram, né, para elas verem como é que elas iam se preparar para a chegada da tempestade. E aí o carvalho, né, o carvalho é uma árvore bem grandona, bem frondosa, assim, que tem um tronco bem forte, né? O carvalho falou assim, eu nem estou preocupado com essa tempestade, não, porque aqui meu tronco é forte demais, eu sou grande, minha raiz está lá embaixo na terra, tô tranquilão, vocês não precisam se preocupar comigo, não, que eu me dou conta aqui. E aí sim, foi cada árvore falando de si. Aí, de repente, todo mundo falou assim, gente do céu, coitado do bambu, o bambu tá perdido, magrelinho, fininho, vai ser o primeiro a quebrar, o primeiro a morrer, coitado do bambu. Aí tá, veio a tempestade realmente foi muito forte. Quando a tempestade passou, todas as árvores haviam se quebrado e estavam no chão, menos o bambu. Porque justamente como ele é flexível, conforme a tempestade vinha e o vento jogava o bambu para um lado, jogava o bambu para o outro, ele conseguia ir se adaptando ao movimento que a tempestade vinha, né? Toda vez que falo de resiliência, eu adoro essa história. É a possibilidade, resiliência está muito na moda, né? E então é a possibilidade da gente fazer valer naquilo que a gente está vivendo. É como uma flor que brota num pântano, né? É como... eu tinha uma foto tão linda aqui. É como uma flor que brota no meio de um cimento. Então, das pedras. Uma vez eu fui fazer um passeio e era pura rocha, pura rocha, pura rocha. Eu estava com a mamãe aqui no Chile. E aí eu olhei e falei, mamãe, olha aquilo. E quando a gente olhou, no meio da sala, era pura pedra. Tinha uma florzinha amarelinha, coisa mais linda.
E aí a mamãe falou, né? Falou, gente, como é impressionante a força da vida, né? Como ela consegue encontrar alimentos nos lugares mais inóspitos, né? E realmente é muito legal. É, e aí a gente pegando esse termo da resiliência com a força da vida, dentro de uma postura sistêmica, a gente consegue isso mudando o nosso olhar. A gente pode acolher a angústia, porque a angústia também vai falar assim, ó, peraí, esse negócio lá fora tá feio, as coisas estão mudando, então vamos ver uma nova postura que a gente pode ir. Então a gente pode fazer igual o bambu, nos adaptar ao vento, mas sempre com muito respeito, gente, porque as outras arvorezinhas se acharam que nada ia acontecer, que isso, que aquilo, que uma era Fortuna. para não falar outra coisa, né? Ela é poderosa, ela era poderosa, ela é isso e aquilo. E o bambu não. O bambu com humildade, ele se adaptou. Ele se reverenciou à realidade. E aí ele pôde tomar, junto com as raízes dele, né, que também são fortes, são nutridas. Ele tomou aquela raiz como a gente pode tomar dos nossos ancestrais e se movimentou na possibilidade daquilo que tinha. Então, para a gente sair da angústia, para a gente sair do medo, gente, sair do medo não é retirar o medo totalmente, É andar com tá? ele, né? A gente É sempre fala andar isso. com ele, é estar com ele. Medo diz de cuidado, de zelo, de cautela. Então, a gente anda com ele. E a gente pode ir respirando, sabe? Acolhendo isso, respirando, deixando essa angústia falar assim: peraí, eu posso passar por essa situação, eu posso olhar a vida adiante em conexão aos meus, né? A Nina está perguntando assim: como fazer essa conexão com os ancestrais? Nina, sabendo das nossas histórias, né? Da onde que, como é que papai e mamãe eram, né? Eu fico contando essa história do papai e fico pensando assim: poxa, que cara corajoso que não desistiu, sabe? Que não deixou, foi lá, tomou, fez, se responsabilizou. Né? Eu lembro de uma época, eu não sei quando que foi, papai ainda era economista nessa época, e ele perdeu o emprego, foi mandado embora, foi desligado. 3 moleques na escola particular, e aí eu acho que ele ficou 1 ano desempregado, ou 8 meses, uma coisa assim. Ele chegou na escola e falou assim: olha, não tem condição de pagar a escola. Né? Ele e a mamãe, tá? A A mamãe mamãe foi sempre junto, era junto. sempre os dois juntos. Ele e a mamãe foram na escola e falaram: olha, eu não tenho condição de pagar a escola. E aí foi renegociado. Por que você não tem condição, Sei? Ah, porque eu perdi por causa disso. Você imagina a angústia disso. Então ele foi com a angústia. Ele Vergonha. foi com Foi vergonha. provavelmente com vergonha, Que são todos os né? sentimentos misturados, né? Ele foi provavelmente com vergonha. Ele foi provavelmente com o não, né? O não a gente já tem. Isso é uma frase cérebro que meu pai sempre fala. O não a gente já tem, então vamos lá. Então, quando nós nos responsabilizamos com aquilo que temos dentro da realidade que estamos, a possibilidade dessa angústia diminuir, ela é enorme, enorme. E aí a gente vai nos adaptando a essa realidade. A gente vai vendo outras possibilidades. Igual eu falei com Fernanda, né? Tem tanta gente que trabalha com roupa aí. Gente, olha um supermercado, olha uma farmácia, olha o que está aberto, que vocês possam colocar, fazer, né? Um lugar para pôr. Isso é uma possibilidade. Com os meninos, com medo, falem dos medos de vocês, né? Falem também das possibilidades que isso está trazendo. Eu acho que isso amplia e a gente pode mudar o foco, né? Porque quando a gente está num foco, numa tristeza, num medo, nisso tudo junto, misturado, ele vai tomando conta da Isso gente. cresce, isso engessa, né? Paralisa, né? A Mariana tá falando que tem 2 bebês, tem mesmo, né, Mari? Gostosura, viu? Fico vendo. Tá de parabéns, filhos lindos. E me conecto com a força da minha mãe, que criou 4 filhos para fortalecer nos dias mais difíceis. Mari, perfeito, perfeito, né? Você tá me falando isso, você me lembrou que quando a mamãe, eram 3 moleque, e papai ralava pra caramba, e mamãe também ralando pra caramba em casa.
A mamãe ia com 3 moleques no centro da cidade, em Belo Horizonte, de ônibus. De ônibus, eu De lembro. ônibus. E é aí que é legal, Mariana, que você está falando. Muito obrigada por falar. Que é quando a gente pode conectar com essa força. A gente conecta com essa força de verdade. Vocês acham que a angústia vai aumentar ou nós vamos nos sentir acolhidos? Nós vamos sentir acolhidos, nós vamos sentir um acalento, um aconchego para seguir. Uma O que vocês força acham que mesmo. vai acontecer? Vocês acham que a gente vai ter força quando a gente conecta com isso? Ou a gente perde força? Coloca aqui pra gente. Conta aqui pra gente. O que vocês acham que acontece quando a gente faz isso? Porque a gente fala tanto de pegar a força lá, né? O que Não, vocês acham? é exatamente isso. É o efeito disso sobre nós, né? Sobre cada um de nós, né? Sim, Eu falei, honestamente, a sensação que eu tenho é que eu encaixo. Eu ganho força, ganho discernimento. sim. E aí a gente pode ir trabalhando, porque quando a gente está presa só no negativo, só na tristeza, só no pesado, o nosso Só nas foco, perdas, né? Só só nas nas perdas. perdas, o nosso foco está ali. A nossa tristeza está ali. Então a gente está vinculado só ali. E quando a gente pode tomar essa força, ampliar possibilidades, ir fazendo, mudando essa sintonia, como a gente muda uma rádio, uma música de uma rádio que não tá bacana, a gente amplia. Agora, gente, isso vai requerer da gente, resiliência é um tema lindo da física, maravilhoso, e a gente está falando muito sobre isso nestes tempos, mas isso vai requerer da gente disciplina. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Não é Toda porque hora. num dia eu tô legal que no outro dia eu vou estar legal, não. Vai ter um dia que eu vou estar bem, vai ter um dia que eu vou estar péssima, vai ter um dia que eu vou estar morta com farofa. E que, na né? verdade, gente, tá tudo certo como tá, porque é assim mesmo. Entendeu? Eu fico brincando, né? Não sei se vocês lembram, assim, eu já viram algum monitor de batimento cardíaco, não é assim? Enquanto a gente está vivo, não é assim? É, Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, baixo. A hora que tá retinho, aconteceu. morreu. Morreu. Então, Entendeu? eu espero que vocês continuem nesse movimento. Assim. O problema é quando tá lá em cima da hipertensão, ou E então vai lá tem para pouca baixo de uma pressão. vezada só. Isso que é o problema. Então, que a gente possa pegar todos esses sentimentos, a gente denominar, eu tô mais triste hoje, o que eu vou fazer com isso? Então Como eu é vou que eu lavar uma sigo com louça, isso? eu vou fazer uma meditação, eu vou respirar. Eu tô hoje com raiva. Gente, pega uma almofada. Soca a almofada, soca, 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 soca. Pensa no que vocês estão com raiva e soca essa almofada. Só como Sabe? fada, vai Ou fazer algum então pega exercício lápis de físico, cor, vai pular pega lápis de corda. cor, tipo, aquele rabisca, 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 sabe? Rabisca bastante para pôr isso para fora. Senão vocês vão transferir para quem está perto de vocês neste momento, e quem está perto de vocês são os seus amores. E isso vai o quê? Fazer com que a casa fique mais pesada. Mais Aí a pesada. angústia aumenta. Aí junto com a angústia vem a culpa. Então, vocês percebem a angústia, né? Dentro da angústia vai ter a culpa, porque a angústia O efeito, são todos né? os sentimentos, né? Verdade, lutar quando a tristeza fica mais pesado. Sim. Sim, Liana. Sim, lutar quando Qualquer sentimento fica mais pesado. A Fátima está falando, eu me fortaleço muito com a vida que minha mãe passou. 3 filhos e uma síndrome. Vejo que tenho uma vida maravilhosa e vou em frente e luto com todas as forças. E luta mesmo. A Fátima é uma guerreira, né? E sempre com essa disciplina de ir adiante, de seguir na vida. Incertezas, inseguranças, Sempre todos a gente já tinha. A gente já tinha. Agora potencializou. Agora potencializou porque a gente está sem o controle, né? E a gente pode nos olhar adiante e ver assim, quais as possibilidades, o que eu posso fazer, né? Nisso tudo que a gente já falou, né? Então a gente pode ampliar. Fiquem atentos, orai e vigiai, olhai para aquilo que vocês
possam fazer adiante com a vida, seja nos negócios, seja na escola, seja no Em trabalho, casa. em casa. Gente, o cliente, vocês estão sem cliente, a gente está falando muito, porque a gente está falando muito de economia e trabalho, porque é o que a gente está escutando, tá? Então, por exemplo, vocês não estão totalmente parada, estão com poucos clientes, estão trabalhando só com delivery. Gente, liga para o seu cliente, sabe? Pergunta como é que ele tá. Manda uma mensagem, né? Veja o que é que ele tá fazendo, como é que ele está passando, para que ele se sinta acolhido por você Acolhido. também. Porque uma grande postura de resiliência neste momento é o respeito ao outro, acolher a angústia do outro também. E assim a gente acolhendo o outro, tendo uma outra postura, e postura que sistêmica é aquilo que eu posso olhar para mim junto com essas raizinhas dos meus e poder fazer adiante, olhar, Que vai reverberar para fora, né? olhar com respeito para o nosso cliente, porque, gente, a gente só existe em função do cliente, sabe? A gente estava falando sobre isso um pouquinho mais cedo, né? Da Do amigo, importância. né? Deixa eu falar, porque tem gente aqui que está aposentada, então, do cliente, do amigo, da família, olhar com respeito e carinho para isso. Desculpa, nega. A gente estava falando anteriormente, eu e Milene, da importância da postura com a qual a gente faz essas coisas, sabe, gente? Então, por exemplo, se eu vou negociar na escola, ou se eu vou negociar uma conta que eu não vou ter condição de pagar, ou se eu vou entrar em contato com os meus clientes, ou enfim, o que quer que eu faça, é importante que eu esteja atenta à postura com a qual eu faço isso. Eu assumo a minha parte nisso daqui, como a Milene contou a história do papai, né? Mas quando a gente vai com uma postura de respeito, né, de acolhimento, Vendo a realidade como vendo a é. realidade como é, a tendência é que o campo vamos falar assim, um campo de negociação, ele se torne mais favorável. E Porque a aí, pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente que ela tá ali, que você tá ali junto com ela. E ela sim, vai junto com você. É muito diferente se eu fico presa a alguns julgamentos e valores, né, de críticas, de reclamações, e vou com uma postura de exigência em relação ao outro. Isso, com certeza, o efeito sobre uma negociação, ele não vai ser bom, e quando eu né? vou com essa exigência, a minha angústia ela aumenta. Aumenta. Por que ela aumenta? Porque eu vou querer que o outro faça algo por mim. Então, a angústia também, gente, vocês têm que ficar atentos para não estarem no papel de vítima. Vítima da situação. Uma vítima, ela suga o outro, ela puxa do outro. Nós todos estamos inseridos nessa situação adversa e podemos fazer, sim, a diferença com aquilo que a gente já plantou, colhendo agora, com o que a gente pode plantar para colher adiante. Gente, nós estamos com o nosso tempo está acabando. Aí eu queria agora queria que vocês, assim, da onde vocês estiverem aí junto com a gente, vocês abaixassem um pouquinho o queixo, né, com os olhinhos fechados, puxassem uma respiração, pudessem olhar para os seus pais, para o papai, para a mamãe, para os seus ancestrais, pudessem olhar aí para os índios, para os negros, para os franceses, portugueses, poloneses, todos que compõem esse Brasil, que é onde a gente está localizado nesse momento, e pudesse pegar a força desses ancestrais que não desistiram desse país, não desistiram de suas vidas, que seguiram adiante, e vocês pudessem com essa força olhar para a dor que está no peito de vocês e sentirem que todos esses seus ancestrais te dão um abraço gostoso aí agora, te acolhem, te dão um abraço. E assim vocês podem abaixar mais um pouquinho o queixo, perceber essa força que vem deles. E vocês podem ir vendo que essa angústia no peito, ela vai diminuindo, ela vai ficando pequenininha.
E que vocês agora podem, com a força de todos os seus, no aqui e no agora, fazer luz. E com essa luz gostosa, com a força dos seus, dentro de cada célulazinha de vocês, vocês podem emanar isso para o mundo. Emanar isso para a casa de vocês, emanar isso para o emprego, para o trabalho, para o serviço, para os clientes. E que essa luz vai aumentando, ressoando para todos que precisam chegar. Com amor. Com muito amor. E que vocês sejam sempre amor. Vá abrindo os olhos, voltando aqui, com essa força do amor em vocês. Que vocês possam ressoar isso para o mundo. Para todos, todos, todos. Gente, deixa aqui pra gente. O que ficou dessa live aí para vocês? Escreve uma palavrinha. O que ficou aí para vocês? Amém, Letícia, que assim seja. O que ficou aí dessa live para vocês? Dá pra gente um insight, uma luz, uma palavra. O que ficou aí? Escreve aqui pra gente. Se vocês gostaram, bota o dedinho nesse coração aí também pra gente saber que é um retorno, né? Fiquei eu e Miré conversando, o retorno da gente é esse coraçãozinho aí. E esse insight de vocês, o que ficou para vocês dessa live? Ixi. Eu não tô vendo nada. Ficou coraçãozinho? Nayara falou que ficou coraçãozinho. Mandou um tanto de coraçãozinho. Obrigada, Ana. Que prestígio, hein? Alívio. Obrigada, Marcela. Marcela colocou alívio. Mariana colocou um bonequinho de coraçãozinho de olhinho. Força. Isso. Orar sempre até acalmar nosso coração. Perfeito, Letícia. Orar e vigiar, e disciplina. Acolher todos os sentimentos, isso mesmo. O que mais, gente, ficou aí de insight para vocês? Vida, força, luz. Saudade de você, Fátima. A Fernanda Esperança. Que bom, Fernanda. Mais alguma coisa, gente, para vocês aí que ficou? Bom, que bom que a gente pôde. Gratidão. Obrigada, Mari. Gratidão mesmo. Muito amor. Gente, que a gente possa ser amor, que a gente possa ser perseverança, que a gente possa ser esperança. Me emocionei. Obrigada, Nina. Que bom que você emocionou. É muito bem-vinda as emoções de vocês. Que a gente possa ser força, luz, que a gente possa orar, que a gente possa ser alívio, né? Muito mais do que a gente fazer isso, que vocês possam ser isso e ressoar isso para o mundo. Para a vida. Para a vida. Isso diminui a nossa angústia, isso amplia possibilidades, isso abre portas, isso abre portais. E que a gente possa acolher isso tudo. E aí eu posso dizer para vocês, por que eu e Mirelle, a gente tem condições, neste momento que nós também temos as nossas turbulências, de estar ampliando com vocês. Porque a gente aplica isso aqui que a gente está vivendo. Toda hora. Toda hora, toda hora. Não é nem todo dia, não, gente. É toda hora. Toda hora, né? Isso, seguir adiante com a vida. Isso, Nina. Oi, obrigada. A Fernanda falou assim, vocês brilham, garotas. Gratidão por compartilhar a luz de vocês conosco. Nós é que somos gratas. Somos gratas, filho. Alívio. Nós é que somos gratas a vocês estarem aqui com a gente poder ampliar com vocês, né? É essa troca gostosa que a gente sempre quer seguir com vocês. E que a gente possa fazer isso por um bom e longo tempo, sim, seja online, seja presencial, da forma que for, né? Quarta-feira, gente, às 3h, de novo, nós vamos ter uma live sobre o poder da adaptação. A gente já falou um pouquinho aqui, mas na quarta a gente vai falar de novo. E na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas memórias afetivas nas comidas gostosas, né? As comidas, os sabores, os amores e os temperos da vida, né? E a gente vai estar fazendo junto com a Lili, do Ares de Cozinha. Então vai ser uma sexta muito gostosa também. Então vem com a gente está aqui, tá? E o que vocês precisarem, nós estamos aqui.
Distante, mas pertinho, pertinho, Sempre. pertinho, sempre com vocês. Sempre conectadas com vocês, gente. Te proteja, meu amor. Saudade grande de você, viu? A Muita gente, saudade. a gente de verdade está sempre conectadas com vocês. Eu, de coração e alma, fico extremamente feliz, grata a cada uma de vocês, porque sem vocês isso aqui jamais seria possível. E vocês não têm ideia de como isso faz com que isso alimenta o nosso coração e a nossa alma de verdade, né? Então eu desejo que a gente possa seguir adiante, sim, olhando para a vida, né? Utilizando e reconhecendo os recursos que a gente tem, né? Conectados com a nossa fonte da vida, que são os nossos pais e os nossos antepassados. Um beijo enorme, enorme no coração de vocês. Até quarta, gente. Até quarta. E se vocês quiserem, liga pra gente que a gente toma café virtual aqui com vocês. Eu acho que quarta eu vou fazer o café também. Tô fera no café, viu? Beijo, beijo, beijo. Paz e luz a todos vocês. Um grande, grande, grande abraço quentinho. E daqui a pouco eu vou abraçar cada uma de vocês. Até mais. Tchau, tchau.